Primeiro amar da igreja na parte do Senhor Jesus. Irmãos, veio forte no meu coração a palavra que se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 17, enquanto as irmãs do círculo de oração estavam louvando o louvor sobre Davi. Eu vou ler rapidamente para não tomar muito tempo dos irmãos. Se encontra no seu versículo 14. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos do comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo e deixou alguém encarregado das ovelhas e pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Irmãos, essa palavra é bastante conhecida por muitos dos irmãos sobre o rei Davi. E aqui ele era jovem ainda, um jovem escolhido de Deus, um jovem rejeitado, que foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, que nem foi lembrado quando Samuel foi para ungir um rei. Ele foi o último a ser chamado. Ele é o filho mais novo de Jessé. E ali, ao ele ser chamado, pastor Gino, eu creio que seus irmãos ficaram com muita inveja, porque os seus irmãos aqui vai dizer que 3 dos seus irmãos já estavam na batalha para guerrear contra aquele filisteu. Só que aquele gigante lá, ele ficou 40 dias afrontando o povo de Israel. E esses 40 dias ninguém teve uma atitude de ir para guerrear contra esse filisteu. E nós vemos que aqui, a pedido de Jessé, ele vai ir de encontro com os seus irmãos somente para levar os alimentos, para levar os mantimentos para eles, por eles estar 40 dias lá naquele lugar. E é interessante, irmãos, que ao Davi chegar lá e ele se deparar com esse gigante, eu vou adiantar aqui para não tomar muito tempo dos irmãos, ao ele se deparar com esse gigante, ele não ficou com medo desse gigante. Esse gigante estava afrontando o Deus de Israel. E o que ele fez? Ele foi tomar uma posição que muitos ali que estavam ali não tomaram. E eles eram de batalha e não tomaram essa posição. E um jovem, apenas de provavelmente dos seus 15, 16 anos, ele tomou uma posição ousada. Ele acreditava no Deus que ele servia. Ele acreditava que ele podia combater aquele gigante. E muitos ali não acreditaram, nem o próprio gigante acreditou, tirou sarro da cara dele quando ele foi de encontro com aquele gigante para afrontar aquele gigante, pois ele estava afrontando o Deus de Israel. É interessante que muitos conhecem essa história e vai falar que ele venceu essa guerra. Irmãos, eu queria trazer essa mensagem que Deus colocou fortemente no meu coração. Que para muitos aquele gigante, irmãos, era invencível. Até para o próprio Davi, se ele fosse olhar pelos olhos carnais dele, sem olhar com a fé que ele tinha no Deus vivo, aquele gigante era invencível, principalmente para ele. Ele era o melhor de todos que estavam ali. E ele conseguiu vencer aquele gigante, mas ele venceu o quê? Foi com as ferramentas que ele levou? Não, irmãos, ele venceu com a fé do Deus Todo-Poderoso. Então, qual que é o problema que você está enfrentando? Qual será que é a dificuldade que você está enfrentando? Qual que é esse gigante que está na sua vida? Será que é sentimental? Será que é mental? Será que é conjugal? Será que é financeiro? Todos nós temos um problema, todos nós temos um gigante. Mas maior que o gigante que é o problema na nossa vida, é o gigante Deus que pode resolver esse problema na nossa vida. Então, eu confio no Senhor, meus irmãos. Creia que Ele pode sim resolver o seu problema. Não deixe esse seu problema só vai vencer você se você colocar Ele acima de Deus, irmãos. E a gente tem um Deus vivo, a gente serve um Deus vivo, a gente não estamos aqui à toa. A gente serve um Deus vivo que Ele pode resolver todos os nossos problemas. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo vai passar. Mas, irmãos, há uma eternidade nos esperando. Então, creia no Senhor, creia nos seus caminhos do Senhor, mas Ele fala com você. Agradecendo a oportunidade de